Bom dia, meus irmãos. É um privilégio muito grande podermos nos reunir nessa manhã. Mais uma manhã que o Senhor Deus tem nos dado, tem nos concedido. Mais uma manhã que o Senhor Deus tem nos concedido para cultuar ao Senhor, cultuar a sua bendita pessoa. Esse é o dia que o Senhor Deus separou para o culto, para a adoração pública. Para nós é um privilégio podermos nos reunir como igreja e assim bendizer ao seu nome e também ouvir da sua palavra, das suas instruções. Eu convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 23 até o versículo de número 31. Eu não vou expor esse texto, mas é um texto que nós temos usado, vamos usar para o assunto que estamos tratando, quanto à nossa confissão de fé do parágrafo 2, do parágrafo 1 do capítulo 2 da nossa confissão. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda compaixão, Deus único e verdadeiro, santo, soberano, Deus que reina, que governa todas as coisas, nós nesta manhã nos aproximamos de Ti, para te cultuar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, expressando louvores, expressando verdades às quais nós cremos, da tua pessoa, expressando verdades que exaltem a tua bendita pessoa. Nós nos aproximamos de ti, não confiados em méritos nossos, não confiados em nossa justiça, pois em nós não há mérito, justiça nenhuma, mas nós nos aproximamos de ti, confiados no mérito e na obra do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o mediador da eterna aliança, o mediador perfeito, que fez a obra perfeita em nosso favor, de modo que por meio dele nós somos justificados, perdoados, e por meio dele nós podemos agora nos aproximar de ti, para te cultuar, para te adorar, e também, Senhor Deus, para, mais uma vez, ouvirmos da tua palavra, para sermos expostos, ensinados
E suplicamos, ó Deus, que o Senhor mesmo seja gracioso para conosco, iluminando o nosso entendimento para compreender e entender as verdades reveladas a nós nas Escrituras. Que o Senhor mesmo possa iluminar o nosso entendimento, para que não só venhamos compreendê-la, mas o nosso coração venha se afeiçoar cada vez mais de Ti, da Tua pessoa, e assim venhamos amar o Senhor, temer o Teu santo nome e viver para o louvor e glória do Teu nome. Sê conosco, Deus, nós Te pedimos, nós suplicamos a Tua graça, perdoe os nossos pecados e nos assista cada um de nós quando vamos meditar na Tua palavra. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós temos estudado a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, e nós estamos estudando o capítulo 2, que trata sobre Deus e da Santíssima Trindade. O capítulo 2, na realidade, ele trata sobre o ser de Deus e a obra do Senhor Deus. Eu quero ler o primeiro parágrafo da confissão de fé. Diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria e imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. É o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum inocenta o culpado. Este é o parágrafo, este é o capítulo que nós estamos estudando da nossa confissão de fé. O segundo capítulo da nossa confissão de fé, ele trata sobre o ser e a obra de Deus. Como falei domingo passado, algumas questões, alguns pensamentos que, digamos assim, despertam interesse, despertam questões da raça humana ou do pensamento humano. Alguns pensamentos que sempre despertam interesse. Deus existe? Essa é uma questão que quase todos os homens têm na sua mente. Deus existe? Podemos conhecer este Deus? Este Deus, nós podemos conhecer Deus? Qual é a sua relação com o universo? Deus se relaciona com o universo criado? Deus se relaciona com a raça humana? Quem é Deus? Essas são questões que estão na mente de tantas pessoas, ou da maioria da raça humana, ou de todos os homens. E o primeiro parágrafo da nossa confissão de fé, no segundo capítulo, ele já começa afirmando acerca da existência de Deus. Ele já começa afirmando. Ele diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em o seu ser e perfeição. Essa é a primeira verdade e a verdade fundamental, primordial de toda a teologia. Nós entendemos que esta é a pressuposição fundamental da teologia bíblica. Toda a teologia bíblica parte do pressuposto que Deus existe. Essa, portanto, é a verdade fundamental. Toda a teologia, toda a revelação das Escrituras, ela já parte desse pressuposto, desta verdade. Deus existe. Embora a Bíblia não tenha esse propósito de provar a existência de Deus, ela não foi escrita para provar a existência de Deus, mas a Bíblia já revela o pressuposto fundamental. Quando ela já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Então ela já deixa claro o quê? O pressuposto da existência de Deus. Ela já começa dizendo, afirmando que Deus existe. E por ele existir, ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é que governa, que sustenta todas as coisas, é ele que mantém todas as coisas e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Nós aceitamos a verdade que Deus existe pela fé. Mas entenda bem, esta fé não é uma fé sem fundamento, não é uma fé que não tem um alicerce. Crer por crer, sem alicerce, sem fundamento. A fé nossa, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. Nós cremos que Deus existe porque a Bíblia nos afirma, ou a Bíblia já pressupõe esta verdade. Nós cremos na existência de Deus porque a Bíblia nos revela este Deus. Ela revela o Deus que a nós se faz conhecido. Nós aceitamos, é claro, esta verdade da existência de Deus nesta certeza. É uma convicção, é uma certeza que o crente tem no seu coração, fundamentado no que a Bíblia revela a nós acerca da pessoa de Deus. O cristão reconhece que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Nós já vimos domingo passado que tanto teólogos como filósofos, eles procuram, tentam provar e têm discutido e procurado provar acerca da existência de Deus. E eles têm usado argumentos, eles querem mostrar argumentos lógicos para provar a existência de Deus, que Deus existe. Então, há alguns argumentos que eles usam, que são argumentos lógicos, daquilo que se pode observar, daquilo que se pode ver, daquilo que se pode analisar de uma maneira, digamos assim, mais acurada. E eles então usam esses argumentos para mostrar Deus existe. Estes argumentos que nós vimos é o que nós chamamos o argumento quanto à origem do universo. Eles usam este argumento, que é o argumento chamado de cosmológico. O que isso significa? É que tudo que existe neste mundo tem uma causa. Tudo que existe tem uma causa, né? Tudo tem o efeito, se alguma coisa foi criada, é porque alguém o criou. Todo efeito tem, de fato, uma causa. Quando nós vamos olhar para este universo, se este universo existe, então, qual é a lógica? Alguém o criou, alguém fez. Quem fez? Uma causa não causada. Um ser eterno, autoexistente, independente e eterno criou este universo. Então ele diz, este ser é Deus. Deus o criou. Ele é a causa de todas as coisas. Mas ele não é, digamos assim, ele não tem origem, porque ele é o Deus eterno. Ele não foi criado. Ele é o único ser autoexistente, o único ser eterno, que ele mesmo existe, ou ele existe em si mesmo. Então ele é a causa de todas as coisas criadas. Ele, portanto, é o Criador de todo este universo. Então este é o argumento quanto à origem. Se há algo que existe, é porque alguma coisa ou algo é a causa para que isso viesse a existir. Então Deus é a causa, ou ele é o Criador de todo este universo. Mas há um outro argumento, se um é com relação à origem, que todas as coisas ela têm um originador ou elas têm uma causa para poder existir, o outro argumento é quanto ao propósito do universo. Este universo não foi apenas criado, houve alguém que o fez, houve uma causa independente, eterna que criou. Mas quando nós olhamos para este universo criado, este universo que existe, nós vamos ver que em tudo que existe neste universo criado há um propósito, há uma ordem, há uma harmonia, né?
quando nós olhamos, nós vamos perceber isso de uma maneira tão clara. Todas as coisas criadas foram criadas com fim, com propósito. O sol foi criado com propósito. O sol foi criado para iluminar e para aquecer. Quando nós olhamos para a água foi feita com propósito. Ela foi feita para nós bebermos, mas ela também foi feita para regar a terra. Quando nós olhamos o próprio corpo humano, nós vamos ver que cada parte do nosso corpo foi criado com fim, com propósito. Então, quando nós olhamos para este universo, em todas as coisas, nós vamos ver que tudo que existe nele foi criado com fim. Não foi criado, digamos assim, sem nada, sem ter em vista um propósito, uma ordem, um objetivo. Todas as coisas criadas foram criadas com propósito. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que somente um Criador inteligente, sábio, criou todas essas coisas. Somente alguém com uma capacidade, inteligência de criar todas as coisas de uma maneira que tudo que ele criou com fim, com propósito. Há uma ordem, há uma harmonia em toda a criação. Nós entendemos que este universo não está sem um fim, sem um propósito. É quando nós vamos ver aqui que a confissão vai dizer, né, de que ele é santíssimo, operando todas as coisas conforme o segundo conselho da sua própria e imutável e justíssima vontade. É Deus criando. Há um ser, e esse ser inteligente é Deus, porque há uma criação perfeita, há uma ordem. Mas há um outro argumento usado também para provar a existência de Deus, que é o argumento moral. Este argumento, quando se avalia ou quando se passa a avaliar todos os seres humanos, nós chegamos à conclusão de que todo ser humano tem uma consciência moral. Todos os homens, estejam estes homens em civilizações ou estejam estes distantes das grandes civilizações, digamos, ou distantes ou isolados. Todos os seres humanos, eles têm em si uma consciência moral do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Todos eles têm a ideia de recompensa e de punição. Todos têm, se a gente puder dizer assim, um código de ética, algo que está em todos os homens. Quando nós olhamos, então, se há um código de ética, se há um ser moral que tem consciência do que é certo, do que é errado, e é claro, num grau maior ou menor, mas todos os homens, ou todas as sociedades ou civilizações, elas têm este, digamos assim, este princípio moral, certo, errado, justo, injusto, elas têm ideia de recompensa, de punição. Então, quando se vê nesse sentido, se vai entender o quê? Que há um legislador, universal, um ser que criou o homem e que gravou esta lei ou esta ética moral no coração do homem, de modo que todos eles, como eu falei, num grau maior ou menor, eles têm consciência, eles têm ideia, eles têm uma ética, eles sabem no grau maior ou menor o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Então nós podemos ver que um legislador supremo, quem é? O Senhor Deus. É o Senhor Deus quem colocou no coração do homem, gravou no coração do homem a sua lei. Deus já gravou, quando fez o homem, gravou no seu coração a sua lei. E nós entendemos que se não tivesse havido a queda, a lei de Deus, perfeita, estaria gravada no nosso coração. Sem a queda, nós teríamos uma disposição perfeita de obedecer. Não precisaríamos de um mandamento, de uma lei moral escrita, revelada a nós. Ela já estaria
de fato, gravada no nosso coração. A nossa consciência, a nossa vontade seria governada por esta lei perfeita. Mas por causa da queda, nós não temos mais, ainda que exista esta lei, mas nós não somos mais guiados na nossa consciência de uma maneira perfeita. Então este é um outro argumento sobre a existência de Deus. É que todos os homens são ou evidenciam um código de ética, têm uma consciência moral do que é certo e do que é errado. Mas há um outro argumento, que é o que chamamos de argumento religioso. Este é um outro argumento, quando se estuda, quando se avalia, todas as civilizações ou todas as sociedades, todo o homem em si, ele é um ser religioso. Ele tem, é inato do homem a ideia sobre Deus, de que há um Deus. Também por causa da queda, este homem, em vez de adorar ao Criador, ele passa a adorar a criatura. Ele cria Deus, um Deus ou deuses, conforme a sua imaginação. Mas o fato é de que há no homem, há algo inato nele, a ideia de Deus. Em todos os povos se percebe uma religiosidade. E é claro que alguns lutam contra esta ideia, né? Alguns tentam negar a existência de Deus, mas a própria tentativa deles em negar a existência de Deus confirma a existência desse próprio Deus, a qual eles não podem, digamos assim, livrar-se desta ideia. O que eles fazem é tentar negar, abafar aquilo que o próprio Deus colocou no homem, que é a ideia, o pensamento sobre a existência de Deus. Quando olhamos para esses argumentos, nós podemos dizer, todos estes argumentos, eles são aceitáveis, eles confirmam, digamos assim, a nossa fé, mas nós podemos dizer que nosso fundamento ou a nossa fé não está baseada nestes argumentos. Estes argumentos comprovam ou eles confirmam a nossa fé, mas a nossa certeza, a nossa convicção acerca da existência de Deus não provém destes argumentos, provém das Escrituras, provém da revelação que o próprio Deus faz a nós. Então, respondendo a esta pergunta, Deus existe? Sim, nós cremos, nós temos certeza, convicção que Deus existe, mas esta convicção não provém desses argumentos. Estes argumentos, eles ajudam, eles confirmam aquilo que nós cremos, mas toda a nossa convicção sobre a existência de Deus parte das Escrituras, de que a Escritura nos revela o Deus que existe, o Deus eterno, o Deus autoexistente. Primeiro Deus existe, mas a segunda questão Deus, nós podemos então conhecer este Deus? Ele existe, mas nós podemos então conhecer este Deus? É possível ao homem conhecer a Deus? É possível nós nos relacionarmos com esse Deus, sendo Deus quem é? Conforme a confissão aqui vem dizer, infinito em seu ser, em sua perfeição, Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível. É possível a nós conhecer este Deus? Alguns, meus irmãos, são chamados os agnósticos. Os agnósticos são aqueles que creem em Deus, mas ele diz que não é possível conhecer este Deus, por causa, digamos assim, da sua transcendência. Ele está tão acima, tão elevado, que não é possível ao homem conhecer a Deus, de tal modo que não é possível conhecê-lo. Há, em certo sentido, verdade neste pensamento. Mas em que sentido aqui a verdade? Primeiro, é que por nós mesmos, nós não podemos conhecer este Deus. Por nós mesmos, o homem por si mesmo, não pode conhecer este Deus, a não ser que ele se revele,
que Ele se faça conhecido a nós. E é nisso que nós vamos ver a tão grande condescendência de Deus. Porque alguém pode, como os gnósticos, ele é tão elevado que não se pode conhecer. E alguns podem pensar, mas nós não podemos conhecer a Deus porque Deus nunca se fez conhecido. Como é que eu posso conhecer, saber algo sobre este Deus, se Ele nunca se fez conhecido? Nós vamos entender que sim, nós podemos conhecer este Deus, mas nós não podemos conhecer por nós mesmos. Por causa da queda, por causa do pecado, o nosso entendimento ficou entenebrecido. E aprove agora a este mesmo Deus se revelar a nós, iluminar o nosso entendimento para que nós venhamos conhecê-lo, conhecer naquilo que ele se revela. Deus se faz conhecido. E esse conhecimento é o que nós podemos dizer, torna o homem o quê? Indesculpável. Este conhecimento de Deus é suficiente para condenar o homem, mas não para salvar. Que conhecimento? Que Deus se revela na criação. Deus se faz conhecido na criação. Deus revela seus atributos. Deus revela os seus atributos invisíveis, de modo que Ele se faz conhecido. Quando nós contemplamos a sua criação, o homem ele se torna indesculpável. Ele é indesculpável porque ele não pode dizer, Deus nunca se fez conhecido. Não, ele se faz conhecido primeiro na sua criação. A criação revela atributos, qualidades de Deus. Mas este conhecimento não é suficiente para salvar o homem. Não é suficiente mais para levar o homem à salvação. Aprove a Deus, então, revelar-se de uma maneira especial, que nós vamos ver nas Escrituras. Quando os agnósticos dizem o seguinte, eles creem em Deus, mas não creem que nós podemos conhecê-lo, porque ele devido à sua transcendência, porque ele é transcendente, ele é tão elevado que ele não se pode conhecer. Por um lado, nós não podemos conhecer por nós mesmos. Nós mesmos não. Então é ele que toma a iniciativa de vir, de se revelar. E isso é tão grande condescendência, porque quis ele se fazer conhecido ao homem, quis ele se revelar, quis ele mostrar algo do seu ser, aquilo que ele quis mostrar sobre sua pessoa e aquilo que ele quis mostrar sobre os seus eternos propósitos. Quando nós vamos ver para a Escritura, nós vamos ver isso de uma maneira tão clara. Deus se revelando, Deus se fazendo conhecido. Por um lado, nós não podemos conhecer porque por nós mesmos. Ele é que vem e que se revela a nós. Mas por outro lado também, nós não podemos conhecer de um modo exaustivo, na sua plenitude. Nós nunca vamos conhecê-lo plenamente. Nós só vamos conhecer naquilo que ele quis se revelar a nós. Naquilo que ele quis se fazer conhecido a nós. E naquilo que ele quis se revelar a nós é o suficiente para que a gente venha crer nele, para que a gente venha amá-lo, para que nós venhamos servi-lo e assim honrá-lo. Quando nós vamos ver a sua criação, nós vamos ver o Deus se revelando, mas nós vamos ver também o Deus se revelando, se fazendo conhecido de uma maneira especial nas Escrituras. Como eu falei, se não tivesse havido a queda, nós não precisaríamos de uma revelação especial. Nós não precisaríamos da Bíblia, das Escrituras, porque a revelação de Deus na criação e a sua lei gravada no nosso coração, no coração do homem, seria suficiente para levar o homem a obedecer perfeitamente a Deus, amá-lo e viver para a glória, para o propósito que nós fomos criados. Mas com a queda, Deus continua se revelando. A criação revela atributos de uma maneira tão prática para a gente entender, meus irmãos, quando você olha uma obra de arte, uma pintura de alguém. Quando eu falo pintura dessas que alguém pinta sobre a natureza, animais, ou homem, ou coisas da natureza. Não essa pintura moderna que parece uma coisa que você faz o seguinte, joga um monte de tinta na tela e a interpretação está para quem vai ver. O que você vê? Cada um vai ver de uma coisa, de uma maneira. Falando daquilo que se pinta, de detalhes.
E quando nós olhamos uma pintura, uma obra de arte, esta obra de arte, esta pintura, ela revela algo do autor. Nós, quando olhamos, podemos dizer a criatividade, como esta pessoa é criativa para pintar, para fazer esta obra, como ela tem habilidade, como os traços que ela fez, como ela pinta, revelam, digamos assim, não só habilidade, mas revelam uma harmonia na forma, no tamanho. E muitas dessas pinturas ficamos admirados, né? É da mesma maneira, quando nós olhamos para a criação, nós vamos ver Deus nesta criação. Nós vamos ver atributos de Deus, qualidades de Deus que revelam o seu ser. Nós vamos ver a perfeição, a habilidade, né? Por isso que, por um lado, ele é conhecido, mas por outro lado, nós não temos a capacidade de compreender claramente. Lembra quando o salmista fala sobre isso? Imagine a gente pensar sobre a criação, sobre os mínimos detalhes, sobre a perfeição. Imagine as infinidades dos seres vivos que existem, as diferentes formas de flores, de tamanhos, de frutos. Quando o salmista se põe a pensar nisso, ele diz: tal pensamento é elevado demais. Eu não consigo chegar, compreender com tanta clareza. Este é o outro lado. Nós nunca chegaremos a conhecê-lo na sua plenitude. Nós o conhecemos naquilo que ele se revela a nós. E este conhecimento é suficiente para, na criação, tornar o homem indesculpável. Paulo vai dizer disso. Deus se revela, Deus se faz conhecido. E o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, anunciam as obras das suas mãos. Neste sentido, ninguém vai ter a desculpa de dizer: mas Deus nunca se revelou, Deus nunca se fez conhecido. Não, Deus se faz conhecido. A criação revela o Criador, a glória, os atributos desta criação, do seu Criador. Mas Deus vem se revelar de uma maneira especial aonde? Nas Escrituras. E quando nós vamos ver sobre isso, nós vamos entender que a fé reformada confessa que, por um lado, Deus é incompreensível. Deus é incompreensível em que sentido? Que nós nunca vamos conhecer a mente de Deus na sua plenitude. Nós nunca vamos conhecer os seus eternos decretos na sua plenitude. Nós nunca vamos conhecer de uma maneira plena, perfeita, tudo sobre Deus. Nem nesta terra e nem no céu. Porque nós somos finitos. Nós somos finitos. Mas Deus é infinito no seu ser. Deus é eterno no seu ser. O finito não tem capacidade de compreender o infinito. O incompreensível é que nós não podemos conhecer na sua plenitude. Mas também, por um lado, se por um lado nós não podemos conhecer, mas por outro lado nós podemos conhecer. Por outro lado, este Deus se faz conhecido a nós. Deus é conhecível, isto é, que criaturas morais e racionais, como os homens e os anjos, podem conhecer a este Deus, podem conhecer o Criador. A Bíblia, ela pressupõe e ela ensina, ou ela instrui, ou ela, digamos assim, encoraja, incentiva a conhecermos ao Senhor Deus. Alguns versículos aqui, profeta Oséias, ele exorta, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Profeta Isaías afirma que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Jeremias diz o seguinte: todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E o próprio Senhor Jesus, ele afirma que a vida eterna depende e consiste de conhecer a Deus como Deus verdadeiro e a Jesus a quem ele enviou. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Primeiro, Deus se faz conhecido, como eu falei, na sua criação.
E Paulo, portanto, diz que tudo que se pode conhecer de Deus é manifestos entre eles, porque Deus lhe manifestou. Os céus proclamam a glória de Deus. Embora Deus se faça conhecido na sua criação, mas, como eu falei, este conhecimento, devido à queda, não é suficiente para levar o homem à salvação. Este conhecimento é suficiente para condená-lo e não para salvá-lo. Então, tais homens, ou todos os seres humanos, tornam-se indesculpáveis em não adorá-lo como o seu Criador. Aprove a Deus, portanto, se revelar de uma maneira especial nas Escrituras. Nós entendemos e cremos de todo o nosso coração que a Escritura ela é uma revelação. É aquilo que Deus quis se revelar a nós. Ela não é uma revelação exaustiva, não é tudo sobre Deus. Entenda bem, a Escritura não contém tudo e toda a revelação sobre Deus. Nós não podemos dizer tudo sobre Deus estar aqui na Escritura. Não, é só aquilo que Ele quis se revelar a nós. Aquilo que Ele quis se fazer conhecido. E como eu disse, nisso está a sua tão grande condescendência. Quis Deus, mesmo sendo Ele o Deus Criador, transcendente, mas Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que se revela, que se faz conhecido. E a Escritura é esta revelação especial daquilo que quis Deus se revelar a nós. Mas para que o homem alcance este conhecimento genuíno, verdadeiro, salvífico de Deus, somente o próprio Deus tomando a iniciativa. Somente Deus agora tomando a iniciativa e de se revelar, agir de modo que o homem venha conhecer a este Deus. E quando nós vamos ver, né, em alguns aspectos, nós vamos ver esta iniciativa de Deus. Nós vamos ver o próprio Deus se condescendendo, o próprio Deus vindo, o próprio Deus se mostrando, se revelando, se fazendo conhecido. Primeiro nós vamos ver Deus tomando esta iniciativa para se revelar, para se fazer conhecido, é que Deus fez o homem com essa capacidade inata para conhecê-lo. Deus nos fez com a capacidade inata para conhecê-lo. Deus nos fez para conhecer a Deus, a Ele, e para nós nos relacionarmos com Ele. Portanto, quando nós vamos ver que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua imagem e semelhança. É Deus dando ao homem esta capacidade para conhecê-lo e para se relacionar. A queda afetou o homem em todo o seu ser, de modo que agora o homem, o seu entendimento está entenebrecido e agora este homem não pode mais por si mesmo conhecer a Deus. Aprove então quem? A Deus. Mas quando nós vamos ver para a própria formação do homem, nós vamos ver que Deus já fez o homem, que Deus já fez o homem à sua imagem e semelhança, com esta capacidade para conhecer este Deus, para se relacionar com este Deus, para cultuar este Deus e para adorar a este Deus. E é somente Deus, portanto, agindo de modo que Ele venha iluminar agora o nosso entendimento, desvendar, digamos assim, tirar a névoa do nosso entendimento, para que a gente compreenda e conheça sobre Ele, as verdades sobre Ele reveladas nas Escrituras. Quando nós vamos ver de uma maneira tão prática é de que esta realidade sobre Deus, ela está presente. A sua existência está presente. Quem Ele é está presente. Mas devido ao pecado, o homem passou a ter o seu entendimento, a sua capacidade de ver, de conhecer, entenebrecido. É como se eu pudesse dar um exemplo aqui, né? Imagine se nós estivéssemos aqui à noite, tudo escuro, né? Ou se aqui viéssemos agora apagar a luz, né? Claro que é devido à claridade do lado, mas imagine, apagar e ficar tudo escuro.
o que nós iríamos pensar? Nós poderíamos dizer assim, escureceu, então esta realidade aqui deixou de existir? Todos nós aqui, tudo aqui não existiria mais? Não, continuaria existindo. O que aconteceu? É que na escuridão nós não temos mais capacidade de ver, de definir, de conhecer. Tudo escuro. Nós iríamos andar tateando, digamos assim. Nós não iríamos conhecer, definir cores, tamanho. A realidade está presente. Mas devido às trevas, devido à escuridão, nós não mais vemos. É o mesmo com relação a Deus. A realidade de Deus, de quem Ele é, sua existência, a realidade sobre a sua pessoa, tanto revelada na criação, quanto revelada nas Escrituras, o homem não tem mais esta capacidade. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, o homem agora, o homem natural, não compreende, não discerne as coisas espirituais. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dele para que não resplandeça a glória de Deus em Cristo Jesus. Nós não vemos, o homem não tem mais. Então somente o quê? Uma ação de Deus. Deus trazendo luz pelo seu Espírito Santo e pela verdade, iluminando, desvendando, tirando as trevas, para que ele venha, para que nós venhamos conhecer o Deus que se revela a nós nas Escrituras. Isto é tão grande condescendência de Deus, porque Deus criou o homem com a capacidade para conhecê-lo, mas devido à queda, este homem não tem mais a capacidade. E é o próprio Deus agora que vem, que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que o conhecimento revelado nas Escrituras se torne o quê? Eficaz. Que a gente saiba, a gente conheça. É a luz vindo e raiando nas trevas. É o nosso entendimento que ficou obscurecido. Nós não vemos, não discernimos mais. Então é Deus, o próprio Deus, que pelo seu Espírito Santo vem e ilumina o nosso entendimento para que esta realidade, para que esta verdade, ela seja a nós conhecida, para que nós venhamos conhecer o Deus que se revela a nós nas Escrituras. Essa é uma verdade, essa é uma realidade bem prática, bem experimental de todos. Nós, sem a ação do Espírito Santo, sem iluminação, o homem natural não compreende a Escritura. Ele não consegue discernir, não consegue ver, não consegue conhecer o Deus que está revelado nas Escrituras. O que Deus fez então? Aprove a Deus vir iluminar o entendimento e trazer clareza. E este conhecimento, ele é um conhecimento gradual, ele é um conhecimento que nunca vai ter fim. Nós o conhecemos nesta terra por causa que o Espírito Santo nos ilumina. É nosso dever conhecê-lo. Deus nos fez para conhecê-lo. Deus nos fez para se relacionar conosco. E quando há uma iluminação inicial de Deus, mas há uma iluminação que contínua. Deus iluminando, Deus trazendo clareza, compreensão, conhecimento sobre a sua pessoa revelado a nós nas Escrituras, sobre a sua pessoa, sobre os seus eternos propósitos, sobre a sua eterna redenção e, acima de tudo, sobre a pessoa de Cristo que está nas Escrituras. Todo o propósito, todo o alvo de toda a redenção, é claro que é conhecer a Deus e tributar a Ele a honra, a glória e o louvor. Mas Deus se revela a nós em Cristo. É Cristo que é o esplendor da glória, expressão exata do ser do Senhor Deus. Deus se revela a nós na pessoa de Cristo. Colossenses, Paulo fala em Colossenses, abra aí por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses 2, 3. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Dois 9 e depois 2, 3.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2:3 diz o seguinte: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo revela tão perfeitamente a Deus que pôde dizer a Filipe: quem me vê, a mim vê o Pai. Podemos então conhecer a Deus? Sim, nós podemos conhecer a Deus, mas este conhecimento não depende do homem. Este conhecimento depende do próprio Deus. Podemos conhecê-lo porque aprove a Deus revelar-se. Aprove a Deus se fazer conhecido a nós. Quis Ele se fazer conhecido. Mas este conhecimento só é possível porque Ele mesmo é que nos habilita a conhecer. O Deus que podemos conhecer, que se faz conhecido, é ao mesmo tempo o Deus incompreensível. Nós podemos conhecer, mas nós não podemos conhecer na sua plenitude. Ele é conhecível, mas Ele é o Deus incompreensível e Ele é o Deus inimaginável. Quando nós entendemos isso, nós queremos dizer o seguinte, que Deus não pode ser compreendido na sua plenitude, que Deus não pode ser conhecido na plenitude do seu ser. Nós não podemos compreender ou conhecê-lo porque Ele é infinito, como eu falei, e nós somos finitos, nós somos limitados. Portanto, nós jamais poderemos conhecê-lo de modo pleno e completo. Mas tudo que Ele revela a nós, tudo que Ele revela a nós na Escritura é suficiente para nós. Por isso que nós entendemos e cremos na suficiência das Escrituras. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus para crer, para a nossa salvação, está revelado nas Escrituras. É aquilo que Ele quis se revelar. E isto, o que Ele se revela a nós, é para nós suficiente para nos levar a crer nele. E tudo o que Ele revela quanto à sua vontade também é suficiente quanto ao modo como nós devemos viver para agradar. Como é que eu posso conhecer a Deus? Deus se revela na criação, Deus se revela na Escritura, mas é o próprio Deus que vem e que ilumina o entendimento, traz luz, traz iluminação pelo seu Espírito Santo, para que a gente venha conhecer o Deus que está revelado nas Escrituras. Mas como é que eu posso saber como eu devo viver para agradar este Deus? Ele também revela a sua vontade a nós. A Escritura, ela é suficiente. Tudo que é necessário, tudo que precisamos saber para crer em Deus, para a nossa salvação, está na Escritura. Mas tudo que nós precisamos saber quanto ao modo como nós devemos viver para agradar e para viver para a glória dele, também está nas Escrituras. Mas, por outro lado, naquilo que ele é, no seu ser, ele é incompreensível. Nós nunca conheceremos na sua plenitude. Nós nunca conheceremos de modo pleno e completo. Tanto nesta terra, é só aquilo que ele nos revelou. E qual é a revelação única, perfeita, absoluta dele? A revelação especial é a Escritura. Nós cremos que não haverá outras revelações. Tudo que Deus quis se revelar, tudo que Ele quis se fazer conhecido, está para nós nas Escrituras. Ela é nossa única regra de fé e de prática. Mas também na eternidade, nós não vamos conhecê-lo na sua plenitude. Nós não vamos conhecê-lo de modo pleno e completo. Será somente aquilo que Ele vai revelar-se. Somente aquilo que Ele vai querer revelar-se a nós. É claro que a nossa compreensão e o nosso conhecimento no estado de glória será perfeito. Não terá mais as fraquezas, as imperfeições decorrentes da queda. Mas não significa dizer que o nosso conhecimento será infinito e limitado.
será somente aquilo que estará dentro do que o Senhor Deus quiser revelar a nós. Por ser Ele também um ser espiritual, infinito, perfeito e glorioso, nós não podemos formar uma imagem mental adequada dele. Alguns textos nos mostram esta incompreensibilidade de Deus. Alguns textos das Escrituras nos mostram este Deus que se faz conhecido, mas que ao mesmo tempo nós nunca conheceremos na sua plenitude. Nós vamos ler alguns textos, Salmo 139, 6. Salmo 139, versículo 6. Eu vou ler do 1 até o 6 só para a gente entender melhor. Na verdade, se a gente for seguir o Salmo todo, a gente vai levando mais, porque todo o Salmo fala sobre o Deus incompreensível que se revela a nós. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Aqui está o salmista Davi, né? Trazendo para si uma realidade. Quando ele medita, quando ele pensa sobre o ser de Deus, quando ele pensa sobre a pessoa dele, e quando ele pensa sobre este conhecimento que Deus tem, tanto a sua onisciência quanto a sua onipotência, ele vai chegar à conclusão: tal conhecimento é demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, nós não conseguimos atingir. É o Deus que se revela, mas ao mesmo tempo é o Deus incompreensível, que nós não compreendemos, não conhecemos na plenitude, de modo pleno e completo. Ainda o Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3, e depois o Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Ele é insondável. Ele é insondável no seu ser. Ele é insondável nos seus atributos. Ele é insondável nos seus eternos propósitos. Olha o que o Salmo 147, 5 diz. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir, não se pode conhecer. E ainda no Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, nós vamos ver a conclusão tão admirável do apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a redenção, os eternos propósitos de Deus. Ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta é a conclusão do apóstolo Paulo. Diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus, quão insondáveis são os seus juízos. São inescrutáveis. O homem não pode prescrutar, o homem não pode sondar e ter uma conclusão plena, perfeita. O que nós conhecemos é só aquilo que ele quis fazer conhecido. E ele, no seu ser,
na sua pessoa e nos seus eternos propósitos, nós nunca iremos conhecê-lo de modo pleno e completo. Mas a pergunta é, se nós não podemos conhecer, então isso é digamos assim, um desencorajamento. Nós não podemos conhecer por nós mesmos, o homem por si mesmo, porque provavelmente ele se tornaria orgulhoso. Ele diria, eu conheci a Deus, o mérito é meu. Por causa da queda, o homem agora não pode conhecer por si mesmo. Mas isto não significa dizer que Deus não se faz conhecido. Deus se revela a nós na criação, mas Deus se revela a nós na Escritura. A Escritura é a revelação especial deste Deus. E é Ele mesmo que toma iniciativa, é Ele que cria a iniciativa de vir e de se fazer conhecido e de se revelar. É o Deus que vai, que busca e que se revela. Este Deus vem e ilumina o entendimento para que a gente conheça. Deus existe, sim, e esta é uma questão fundamental. Os que procuram negar esta realidade tentam abafar aquilo que é impossível abafar no seu coração. A consciência que Deus colocou no coração do homem acerca da sua existência. Mas podemos conhecer? Podemos nos relacionar com esse Deus. Este Deus se relaciona conosco, este Deus tem comunhão com o homem, sim, mas não por nós mesmos e não podemos conhecer de modo pleno. Nós só podemos conhecer naquilo que Ele se revela a nós e nós só podemos conhecer por causa da ação do Espírito Santo em trazer a nós iluminação e nos fazer conhecer a este Deus que se revela tanto na criação quanto se revela nas Escrituras. Este conhecimento só acontece, só é possível por causa da tão grande condescendência de Deus, pelo seu Espírito Santo em iluminar, em trazer clareza, entendimento, para que conheçamos o Deus que nos é revelado nas Escrituras. Por um lado, meus irmãos, nós vamos ver a tão grande condescendência de Deus. Que coisa admirável, tão admirável, querer Deus. Quando nós olhamos para nós vamos ver ainda de uma maneira tão clara, tão admirável. Quis Deus se fazer conhecido a mim. Quis Deus se fazer conhecido a você. Veja isso, com motivo de louvor, de tributar honra, glória ao Senhor Deus. Porque foi Ele, é dele a iniciativa. Quis Ele, é Ele que vai atrás. E é Ele que ilumina o nosso entendimento para que nós venhamos conhecer a este Deus. Nós nunca vamos conhecê-lo na sua plenitude. Nós nunca vamos conhecer de modo pleno. Mas isto não significa dizer que nós não devemos buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Deus. Procure a cada dia conhecer a este Deus. Dependa da iluminação do Espírito Santo. Peça sempre a Deus que Ele ilumine o seu entendimento quando você for ler a sua palavra, para que esta revelação, Deus possa se fazer conhecido, Deus possa iluminar, porque o conhecimento de Deus é Ele que deve, é sobre Ele, sobre a sua pessoa, que nós devemos gastar tempo pensando e meditando, para que nós venhamos conhecê-lo mais e mais nesta terra. Mas saiba que também nós vamos ter a eternidade para conhecer este Deus. De eternidade a eternidade, nós vamos estar conhecendo. E este conhecimento vai trazer a nós sempre o aspecto de louvor, de honra e de admiração. Nós, no estado de glória, vamos estar conhecendo de uma maneira perfeita, sem as imperfeições, sem as fraquezas da queda, da nossa mente, da nossa natureza. E nós vamos compreender e ver melhor, com mais clareza, a sua bendita pessoa. E nós vamos conhecer melhor sobre os seus eternos propósitos, sobre a redenção e sobre tudo aquilo que Ele quis revelar e Ele vai querer revelar a nós. Este Deus, Ele é conhecível, mas ao mesmo tempo Ele é incompreensível. Ao mesmo tempo, Ele é infinito, perfeito e glorioso.
E nós não podemos, portanto, formar na nossa mente, ter na nossa mente uma imagem adequada dele. Nós não conseguimos ter uma imagem adequada acerca dele. Mas tudo que a nós é revelado para que nós venhamos amá-lo, servi-lo e honrá-lo de todo o nosso coração. Deus nos abençoe, Deus nos dê a sua graça de desejar e conhecer mais e mais e prosseguir em conhecer este Deus que a nós é revelado na criação e nas Escrituras. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, te bendizemos pelo Deus que o Senhor é. Bendizemos por ser o Senhor, o Deus eterno, infinito, perfeito no seu ser, santo, soberano, o Deus que transcende a nossa capacidade de conhecer e de compreender plenamente, mas ao mesmo tempo é o Deus que se revela, que se faz conhecido a nós. O Senhor se faz conhecido na criação. A criação revela os teus atributos, revela a glória, a plenitude, a grandeza do seu ser. Mas por causa da queda, este conhecimento não é suficiente para levar o homem a crer no Senhor para a salvação. Este conhecimento é suficiente para tornar o homem indesculpável. Mas quis o Senhor, aprove ao Senhor se fazer conhecido de uma maneira especial, e o Senhor se faz conhecido nas Escrituras. A Escritura é a revelação daquilo e somente daquilo que quis o Senhor se revelar, se fazer conhecido no teu ser, nos teus eternos decretos, nas tuas obras, e de modo tão admirável, revelando a tua tão grande salvação, a tua tão grande redenção para com pecadores como nós. Mas este conhecimento, Senhor Deus, só é possível se o Senhor vir, se o Senhor mesmo iluminar o nosso entendimento para que venhamos conhecer aquilo que a nós está revelado nas Escrituras. Ó Senhor, nós suplicamos que o Senhor mesmo nos abençoe, que o Senhor mesmo possa cada dia inclinar o nosso coração, influenciar-nos com a bendita pessoa do Espírito Santo, para que a nossa mente, o nosso coração seja levado a buscar e conhecer mais e mais o Senhor, e que este conhecimento nos leve a amar ao Senhor, a tributar honra, glória ao teu santo nome, e este conhecimento nos leve a uma obediência, a uma disposição da nossa vontade de nos submeter a fazer aquilo que a nós é revelado, da tua vontade que a nós é revelado, que este conhecimento nos leve a servir o Senhor com alegria, com gratidão no nosso coração, com desejo sincero, Senhor Deus, de viver neste mundo para promover a honra, a glória do teu nome. O Senhor é o Deus tão presente e nesses momentos tão difíceis que temos passado, Senhor Deus, nessa circunstância de pandemia devido a este vírus, a nossa confiança, o nosso socorro está no Senhor. Tu, Senhor, és o auxílio bem presente do teu povo, tu és o refúgio do teu povo, tu és a fortaleza do teu povo, e em ti é que nós confiamos, e em ti que está a nossa dependência. Sê conosco, Deus, e nos dê, nesses momentos, a graça de continuar confiando no Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e que todas as coisas o Senhor faz para a glória e para o louvor do teu nome. Sê conosco, nos abençoe neste dia, que é o dia do Senhor, que possamos, ó Deus, pela tua graça, usar de uma maneira melhor e mais eficaz os meios que o Senhor nos dá para conhecer ao Senhor, para ter comunhão com a tua pessoa e assim sermos fortalecidos cada vez mais para viver neste mundo para o louvor e glória do teu nome. É o que pedimos, oramos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmão.